Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aí com o som funcionando. Então, vamos começar nosso conteúdo do terceiro trimestre. Vamos falar sobre cargas do solo. Eu apresentei, aqui preparei um slide para vocês para passar bem rapidinho esse conteúdo, porque ele é importante para a gente poder entender depois a calagem, as correções dos solos, né, mais para frente. Então, deixa eu mostrar aqui uma apresentação para vocês. Todo mundo assistindo já minha apresentação? Então, beleza. Cargas no solo. Para a gente entender cargas no solo, temos que lembrar um pouquinho aonde que elas estão, né? A questão da composição do solo e da estrutura. Então, veja, eu coloquei aqui, ó, uma imagem como se estivesse representando os horizontes do solo com as suas estruturas aqui, ó. Uma estrutura menorzinha que representaria o horizonte superficial e depois essas estruturas grandes aqui, esses agregados maiores, representando os horizontes como se fosse nosso horizonte B, né, os horizontes mais profundos ali. Tá. Nessas estruturas do solo aqui, a gente tem o quê? Tem a parte física do solo, que seria os minerais, a matéria orgânica, já vamos ver mais para frente. Mas nós temos aqui uma parte que são os poros. Então, tá vendo? Entre esses agregados, ou até mesmo dentro deles, a gente tem espaços vazios, espaços porosos. Os poros são extremamente importantes para o solo, porque é ali que vai ficar o ar e a água do solo. Então, a gente pode dizer assim, ó, a gente tem aqui uma imagem, né, representando como se fosse esses agregados aqui, estruturados, né, formando entre eles espaços porosos aqui, ó, então todos esses canais e esses espaços que estão entre os agregados aqui, ó, né, estão representados nessa segunda imagem aqui também entre esses agregados, são o que nós chamamos de poros maiores, ou seja, os macroporos. Dentro de cada agregado desse, a gente também tem poros. Se você pegar a estrutura do solo e quebrar, você vai ver que é cheio de reentrância, né? Se você pegar uma lupa ali e olhar, você vai ver. Tem canais, tem espaços, né? Dentro da estrutura. Esses espaços dentro da estrutura são chamados de microporos. Então, a gente poderia comparar assim, ó, como se a gente tivesse uma construção. O espaço dentro da parede, onde é feito toda a canalização aqui, ó, para passar a água e tal, tá onde? Tá dentro da estrutura. Então, esse seria o nosso microporo. Esse espaço entre as paredes, aqui, esse espaço grandão aqui, a gente poderia comparar ao macroporo. Então, dentro de uma casa aqui, toda a tubulação que está dentro das paredes seria como se fosse o nosso microporo. E o espaço interno aqui da sala, ó, seria o macroporo. O que a gente tem na tubulação na parede? A água. E o que a gente tem nesse espaço aqui grandão da sala ou do quarto? O ar. Então, é essa analogia que dá para a gente fazer. O microporo, ele é responsável pela água do solo, principalmente. Não é que aqui no macroporo não vai ter água. Claro que tem, porque a água tem que infiltrar até chegar no microporo. Tem. Só que é onde que ela fica armazenada no solo, principalmente no microporo. E o ar? O ar, ele precisa desse espaço maior. As moléculas gasosas, elas são maiores. Quando vocês estudam em física lá, dá para ver a distribuição das moléculas no estado sólido, líquido e gasoso. As moléculas gasosas, elas ocupam um espaço imenso. Então, o ar precisa do espaço maior, ele vai estar aqui, ó, nos macroporos, tá? Então, a porosidade é muito importante para o solo, para a gente ter esse equilíbrio. O solo ideal, ele poderia ser organizado dessa forma aqui, ó. Metade dele seria porosidade, que é onde está o ar e a água. Então, a gente teria 25% de microporos e 25% de macroporos. Aqui eu inverti, né? 25% de macro e 25% de micro. Mas a porosidade, em geral, ocuparia 50% do solo.
e os outros 50% seria a fase sólida. Tá, o que a gente tem na fase sólida? As partículas. Então, a gente tem as partículas orgânicas, que é a matéria orgânica, que chega em torno aí de 5% dessa fase da parte da composição do solo, e as partículas minerais, que são aquelas que vêm da origem da rocha, do intemperismo e tal, que são em torno de 45% da composição do solo. Isso nós estamos falando um solo ideal. Aí o que acontece? Se o solo é compactado, ele vai ter menos porcentagem de porosidade e vai ter mais partículas, ou seja, vai entrar menos água, menos ar, por isso todos os problemas da compactação do solo, né? O contrário também não é bom. Um solo muito poroso com poucas partículas também não é o ideal. Então, o solo ideal é um solo equilibrado na sua composição. Tá. Quem que são essas partículas minerais aqui, ó? Principalmente quem? As 3 partículas que, na totalidade, fazem os 100% das partículas do solo. Lembra, isso a gente já viu lá no primeiro trimestre, né? Então, quem são elas? Areia, silt e argila. Muito bem. Quais dessas têm cargas? Ou seja, aquelas que vão ser responsáveis pela retenção dos nutrientes e da água no solo. Quem tem carga? Matéria orgânica, que é a maior porcentagem das cargas do solo está na matéria orgânica, e a argila. Areia e silt são praticamente inertes nesse processo. Praticamente, elas não têm função significativa na questão da retenção dos nutrientes e das águas. Então, olha o termo que eu estou usando aqui, ó. Retenção de nutrientes. Ou seja, se a gente não tivesse essas cargas no solo, os nutrientes iam ficar dissolvidos ali na água e iam ser lixiviados, ou seja, a água vai infiltrando no solo e vai carregando todo mundo. O que garante que esse nutriente fique disponível ali para a planta, que não seja carregado para o lençol freático e vá embora? São as cargas. Então, um solo fértil é um solo que tem cargas. Ele tem que ter matéria orgânica e ele tem que ter argila. Se a gente tem um solo que tem pouca argila, que ele é um solo originado aí de rochas que formam bastante areia, bastante silt, ele tem poucas cargas minerais, como que a gente aumenta as cargas do solo? Aumentando a matéria orgânica. E como que aumenta a matéria orgânica? É o manejo. É o manejo de cobertura, de adubação verde, como que você faz os plantios, se você usa adubação orgânica ou não. É esse manejo que vai aumentar as cargas do solo. Beleza? Então, olha lá. Aqui nós já estamos representando, ó, como se a nossa solução do solo, ou seja, a água do solo, tivesse aqui em volta da parte sólida, que seria a nossa matéria orgânica e a argila, onde a gente tem as cargas do solo na superfície. Eu não desenhei aqui, na verdade, eu tirei essa imagem da internet, mas os nutrientes estão todos retidos aqui na superfície dessas cargas. E ocorre um equilíbrio. Então, assim, o total de cargas que a gente tem na matéria orgânica e na argila vão estar em equilíbrio com a água que está em volta dessa partícula aqui. Quanto nutriente a gente tenha retido aqui, vai determinar quanto nutriente vai ficar aqui na solução do solo. Se a gente tiver mais nutriente aqui na solução do que a gente pode reter aqui, o excesso vai ser perdido. Então, só fica o que der para equilibrar entre o que está na fase sólida e o que está na água do solo, ou seja, na fase líquida. Existe um equilíbrio químico entre o que fica aqui, entende? Então, o que acontece, ó? Por exemplo, os nutrientes estão aqui, ó, tá? Na solução do solo. A raiz da planta sempre vai absorver os nutrientes que estão na água. A água é imprescindível para a nutrição mineral de plantas. Se o solo não tiver água suficiente, a planta não consegue se nutrir. O solo tem que ter água, os nutrientes vão passar para ela a partir da água. Então, o que acontece? Os nutrientes estão no solo, tem um equilíbrio. O que está aqui na solução do solo está em equilíbrio com o que está na fase sólida. Beleza, tem um equilíbrio.
a raiz veio aqui e absorveu da onde? Absorveu o cálcio aqui, ó, da solução do solo, tirou o cálcio. Vai desequilibrar tudo, porque estava em equilíbrio. Então, alguém que estava aqui na fase sólida, que estava na carga, vai sair, vai passar para a solução do solo até equilibrar de novo, novamente, as quantidades e as cargas dos nutrientes que estão na fase sólida e na fase líquida. Isso acontece o dia inteiro, 24 horas por dia. Choveu. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Choveu. A chuva entrou aqui no solo. A chuva vai desequilibrar, porque a chuva também tem cargas. A molécula da água é H2O, né? Então tá entrando quem nesse sistema? Principalmente o hidrogênio. E o hidrogênio tem a carga mais 1, né? H mais 1. Então ele tem uma carga. A hora que ele entra na solução do solo, ele vai desequilibrar esse sistema aqui. Desequilibrou, vai ter que entrar novamente em equilíbrio as cargas que estão na fase sólida com o que está na solução. Só que acontece que quando chove, não é pouco hidrogênio que está entrando, né? É bastante. Está chovendo, está entrando hidrogênio. E o hidrogênio, por ele ter uma carga só, é mais fácil ele entrar em equilíbrio. Quem que vai sair? Os nutrientes que não estão em equilíbrio com as suas próprias quantidades, porque o hidrogênio ele consegue se equilibrar rapidinho ali, ó. Então, quem tiver sobrando nesse processo vai ser lixiviado e vai ser perdido. Esse é o processo de acidificação do solo. Ou seja, a acidificação do solo é a mesma coisa que a gente falar que o solo está perdendo nutrientes. É a mesma coisa. Por quê? Porque está entrando hidrogênio no sistema, está entrando através da chuva, por exemplo, que é o nosso processo mais rápido, o que acontece mais no nosso sistema é a água, né? Porque chuva tem orvalho, né? Dá sereno, a umidade do ar, o solo está em constante troca gasosa com o ar e está em constante entrada de água, né? Então, o que mais afeta a questão da acidificação do solo é a chuva. Entrou hidrogênio, desequilibrou. O hidrogênio tem uma carga só, trocou, equilibrou os hidrogênios ali. Quem ficou sobrando nas cargas? Os nutrientes. Vão para onde? Lá para o lençol freático, vai ser lixiviado. Ou seja, até formar um equilíbrio ali, o hidrogênio ocupou o lugar que era dos nutrientes na carga. E o solo agora está perdendo nutrientes e está ficando mais pobre em nutrientes. Ou seja, está se acidificando, tá? Tem outros fatores que levam a esse processo de acidificação, não é só a chuva. Mas a chuva é o mais fácil para a gente entender aqui. Mas, por exemplo, a própria respiração dos micro-organismos, a respiração das raízes, decomposição de matéria orgânica, a adubação nitrogenada, que a gente faz com a ureia, com sulfato de amônio, a adubação de N, de nitrogênio, ela acidifica o solo, e muito rápido. Então, tudo que a gente faz no solo, né, o nosso manejo ali, vai afetar de alguma forma essa acidificação. O solo vai ficando ácido, significa que tem pouco nutriente e muito hidrogênio ou alumínio, que é o metal mais pesado e que é mais difícil de ser perdido. Ele fica ali. Então, se as cargas estão livres, sem nutriente, e está baixando o pH do solo, porque, na verdade, está entrando hidrogênio, então o solo está ficando ácido, o alumínio aflora, está ali, prontinho para ser tóxico para o desenvolvimento das raízes. Mas essa parte da acidificação eu vou explicar melhor numa próxima aula aí. Por enquanto, a gente tem que entender que essas cargas estão em constante equilíbrio e desequilíbrio. E que tudo isso aí resulta na troca entre os nutrientes que estão na fase sólida e os que estão na fase líquida. Beleza? Então, por exemplo, aqui acidificou o solo, tá entrando hidrogênio, acidificou, os nutrientes foram embora. O que acontece quando a gente aplica o calcário? O calcário, a gente está dando uma enxurrada de cálcio no solo. E o cálcio também é um nutriente, é um elemento químico,
e a carga do cálcio é mais 2, né? Quando vocês estudam em química lá na tabela periódica, a carga do cálcio é mais 2, ou seja, a gente está fazendo uma enxurrada de cálcio no solo. Nós estamos fazendo o efeito que a chuva fez, quando ela deu uma enxurrada de hidrogênio, a gente está fazendo a mesma coisa, só que agora, em vez de colocar o hidrogênio, nós estamos colocando um nutriente, o cálcio. A tendência é o elemento que está em maior quantidade forçar a troca, ou seja, são toneladas de calcário que a gente está aplicando, então é muito cálcio que a gente está aplicando. O cálcio vai forçar a troca, aonde ficou a acidez nas cargas, a acidez vai sair, o cálcio vai tomar lugar. A acidez saiu, o que se equilibrar na solução do solo aqui vai ficar aqui. Beleza, então o cálcio se equilibrou com o cálcio aqui entre a fase sólida e a solução, tudo equilibrado. Para onde que vai a acidez? Virou a água de novo, ó, foi embora. Beleza? Então, é mais ou menos esse processo. Então, o processo de acidificação do solo e o processo de correção da acidez, que é a calagem, que é quando a gente joga o calcário, aplica o calcário, os dois têm a ver exatamente com esse equilíbrio químico entre a fase sólida e a fase líquida do solo. Beleza? Então, vou deixar uma atividade para vocês ali. A atividade é assim. Existe não lembro como é que eu escrevi, mas é nesse sentido. Existe um equilíbrio químico entre a fase sólida e a fase líquida, e por isso os nutrientes estão em constante troca, né, entre as cargas da argila e matéria orgânica e entre a solução do solo. Verdadeiro? Verdadeiro, é isso aí. Esse é o equilíbrio químico do solo. De um jeito bem simplificado, né, gente? Tá, e a outra pergunta é sobre a raiz. As plantas absorvem os nutrientes da solução do solo. A raiz absorve nutrientes da solução do solo? Sim, a raiz não vai absorver os nutrientes que estão na carga da argila e matéria orgânica. Ela absorve da solução. O que acontece é que desequilibra, a hora que ela tira um nutriente da solução, desequilibrou. Aí a carga vai liberar nutrientes para a solução de novo e que vão entrar em todo esse processo de equilíbrio até voltar ali, o que fica na carga e o que fica na solução do solo. E o que estiver sobrando é lixiviado, ou seja, é perdido. Vai filtrar no solo e vai chegar até o lençol freático. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Vou deixar o material lá, as atividades e esse vídeo e os slides dessa apresentação para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí, beleza? Podem contactar a gente. É isso, até a próxima, então.